né, gente? Mas é que eu amo Jesus demais e no que eu puder mostrar minha paixão por Ele, eu vou mostrar, nem que eu fique sem voz toda semana, mas que Ele seja exaltado através das nossas vidas, dons e talentos. Hoje será um culto diferente, porque eu vou pregar só um pouquinho, eu vou falar só de uma coisa muito rápida. Eu quero chamar alguns dos meus alunos para partilhar um pouquinho do que eles têm vivido aqui no Brasil, porque o Brasil é um celeiro de missionários. Inglaterra, nós enviamos pessoas aqui há muitos anos atrás, muitos anos atrás, e as pessoas alcançaram o Brasil, e hoje em dia o Senhor Ele tem enviado missionários de volta para a Inglaterra, para que a Inglaterra seja conquistada novamente. E nós temos vivido e visto isso acontecer dentro da nossa igreja e dentro dos projetos que nós estamos fazendo. Para quem não me conhece, meu nome é Pedro Neto, eu tenho 32 anos de idade, sou casado com a belíssima Ana Laura, que infelizmente hoje eu não posso apresentá-la porque ela não está aqui. Ela ficou na Inglaterra dessa vez, porque a gente viajou alguns países nas últimas 3 semanas, e a gente tem um cachorrinho, e esse cachorro não morre, nunca. E eu oro para que isso aconteça um dia, mas nunca acontece. Então ela teve que ficar cuidando dele. Esse cachorro, ele é uma bênção, mas ele é imortal. Eu nunca vi um cachorro imortal igual a ele, gente. E ele não chama Esperança. Pegaram uma piada? Esperança. Isso aí foi boa, né? Meus irmãos, olha aqui, ó. Esse daqui eu amo demais, gente. Meu Deus, como é que é possível não amar essa pessoa? Esse daqui é meu pai. Ele toca violão também. Toda vez que eu quero tirar foto do meu violão. Gente, eu quero falar um pouquinho de sermos fascinados por Jesus. Porque o que eu tenho descoberto na minha vida, pelo menos na minha, não sei na sua, mas o que me sustenta é ser fascinado por Jesus. Quando as pessoas olham e falam assim, eu não acredito nisso, eu não acredito naquilo, eu estou num ponto na minha vida onde eu falo assim, eu não quero saber mais no que você acredita, eu não quero mais saber o que você gosta, não gosta. Eu estou tão fascinado por Jesus que, cara, eu não quero me distrair. Eu não quero me distrair, eu não quero tirar os meus olhos dele, eu quero que ele se revele a mim. E se ele se revelar para mim de uma forma diferente do que ele se revelou para você, eu não me importo. Se ele se revelar para mim, eu encontrá-lo dentro do meu banheiro, dentro do meu jardim, dentro da minha casa, no ônibus, no meu carro, eu não me importo. Eu não quero ter um testemunho bonito apenas por ter, eu quero apenas encontrar Jesus. Não importa aonde, não importa como. Eu acho que à medida que nós vamos ficando mais velhos, nós temos essa maturidade de entender que Ele é tudo o que importa. Ele é tudo o que importa. Ontem nós reunimos cerca de 8.400 jovens no ginásio da Portuguesa, e nós fizemos o nosso Overmission, que é um dos projetos que nós temos, e foram 12 horas de adoração, 12 horas intensas de alinhamento. Muitos e muitos jovens falando que agora vão para as missões, não só para fora do Brasil, mas dentro do Brasil. Muitas pessoas recebendo palavras do Senhor, alinhando os seus caminhos e corações com aquilo que Cristo quer. E isso para a gente é o que importa. Nós estamos longe das nossas famílias, estamos em Londres ali. Eu sou pastor numa igreja chamada Imprint. I have here my imprinters. Is that a thing? Eu vou pedir para eles ficarem de pé, para vocês verem, e eu já vou falar em português bem rápido, que assim, muitos deles estão solteiros, tá? E eu, como um bom pastor, quero casar eles com gente boa, e eu fiquei sabendo que Votorantim é um dos melhores lugares do Brasil. Então, please stand up, my people. Olha aqui que gente bonita, gente lindíssima. Como você pode ver, eu trouxe só um menino, porque eu quero casar as meninas. Mas ele também é solteiro. Se tiver alguém que tem um coração pelas missões, ele é grego, homem de Deus. You guys can sit down, thank you so much. Esses meninos fazem parte da nossa igreja. Eles são alguns ministros de louvor, outros trabalham na palavra, outros dirigem casa de oração, outros trabalham fora da igreja, em outras áreas. E são pessoas que nós vemos muito potencial, e eles têm dedicado a sua vida para que o Senhor seja conhecido dentro da Inglaterra. Muito do que a nossa igreja vive é através da vida de jovens como esses, que realmente se dedicam para que Cristo seja visto. E irmãos, quem aqui já ouviu, e toda vez que eu venho aqui, eu venho aqui só para te lembrar que a Europa não está morta. Quem aqui já ouviu que a Europa está morta? Levanta sua mão.
Quem aqui já ouviu que assim, meu Deus, pregar na Inglaterra, misericórdia, você precisa de muita ajuda, porque lá é muito ruim. Quem já ouviu isso? Só pouca gente, mas eu escuto isso bastante. E eu estou aqui para te dizer, meu querido, que nós estamos vendo e colhendo frutos das orações de muitos de vocês por muitos anos. A Inglaterra está vivendo um momento único, eu digo assim, um momento ímpar, onde igrejas estão se reunindo para fazer vigílias durante 12 horas de oração, onde 1000 jovens estão se unindo para orar durante 1000 horas. Se você quer saber mais disso, entra lá no meu Instagram, você vai ver. A gente tem essas reuniões que acontecem uma vez por ano, e nós temos outras reuniões de oração que acontecem de 3 em 3 meses, com várias igrejas se unindo para que o Senhor faça novamente dentro da Inglaterra. Há uma semana atrás eu estava na Escócia, num evento chamado Descend. Eu tenho a oportunidade de fazer parte da equipe do Descendo Europa, e nós estávamos lá ministrando, e nos últimos 30 anos, esse foi o evento maior que a Escócia teve de jovens cristãos, que aconteceu no sábado passado. Nós reunimos apenas 5.000 jovens, nada de extraordinário. Foram 5.000 jovens que passaram 10 horas do seu dia falando, não importa onde, não importa quando, não importa como, nós vamos sim dedicar as nossas vidas para que o Evangelho seja pregado. E nós temos visto isso muitas das vezes. Eu tenho aqui músicos comigo, o Abner, um músico que estava em Portugal, e quando nós estávamos na Inglaterra, ele falou, cara, eu quero estar perto de vocês, eu quero viver o que vocês estão vivendo na Inglaterra. Deixou toda a sua vida em Portugal e se mudou para a Inglaterra para nos ajudar ao ID dentro da Inglaterra, e hoje tem colaborado com a gente. Nós temos aqui várias pessoas que têm dedicado a sua vida, e tudo isso acontece, meus irmãos, porque nós estamos parando de olhar para o problema, e nós estamos completamente fascinados por Cristo, completamente fascinados por Cristo. E existe um exercício que nos ajuda a lembrar, o exercício bíblico que nos ajuda a lembrar como estar fascinado por Jesus. E hoje não vai ser uma pregação muito profunda, então se você é um teólogo, me perdoe. E hoje eu não estou na teologia muito brava. Hoje nós queremos falar da simplicidade do amor de Deus e estar fascinado por Jesus. Quem aqui quer ser fascinado por Jesus? Amém, então a gente pode falar disso. Quem aqui quer falar da poeira, do pó da sandália de Jesus com a escatologia toda braba? Ninguém, amém, amém, glória a Deus. Então a gente não precisa falar disso. Abra sua Bíblia em Filipenses 4:8. Tem como colocar aqui para mim, para eu ler? Porque a minha Bíblia está em inglês e eu vou ler tudo errado. Tradução não é comigo. Filipenses 4, versículo 8. Quem já achou diz amém. Quem trouxe a Bíblia diz amém. Ixi, quem não achou fala misericórdia. Isso aí, eu sempre quis falar isso. Eu cresci na Assembleia de Deus, o pastor falava isso o tempo inteiro, e eu sempre falava misericórdia, que eu era ruim de achar os livros, mas agora eu estou melhorando. Vamos lá, vamos ler. Filipenses 4:8 diz assim: finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Então o primeiro passo para você estar fascinado por Jesus é pensar nele, pensar sobre ele, pensar naquilo que ele faz, pensar na verdade, pensar na nobreza, pensar naquilo que é puro, pensar naquilo que é amoroso, pensar naquilo que é admirável. E se alguma coisa na nossa vida aponta pessoas para Jesus, pense nessa coisa. O primeiro passo é muito fácil: pensar, passar o seu dia pensando em Jesus. Quantos de nós durante o nosso dia nós passamos o dia pensando em boletos? Levante sua mão. Eu sou pastor de igreja, o que mais pensa é em boleto. Meu Deus, como é que vai fazer essa igreja esse mês? Misericórdia, Jesus, manda o teu anjo. Manda, Jesus, faz um milagre, faz chover dinheiro. Quantos de nós passamos os dias pensando na nossa família? Levante sua mão, tem muitos. Quantos de nós passamos os nossos dias pensando no nosso planejamento financeiro para os próximos 20 anos? É normal, e não tem nada de errado nisso. Não tem nada de errado em pensar nessas coisas. Mas quando essas coisas elas tomam o lugar de Cristo dentro do nosso coração, algo está errado. Algo está errado, meus queridos, porque a nossa fascinação, o nosso pensamento, ele tem que estar focado apenas em Jesus.
focado apenas no Senhor, estar fascinado por Jesus, irmãos, vai te ajudar a passar por todas as provas e batalhas que você enfrenta nos seus dias. Quando você começar a pensar nos seus boletos, você vai lembrar, realmente nós temos responsabilidades, nós temos contas para pagar, não vamos ser irresponsáveis, mas dinheiro é papel. E Deus é muito maior que papel. Se Deus, Ele criou o mundo e nós cremos que Ele fez isso, Ele nos proporcionou água, algo inevitável para nós, Ele nos proporcionou oxigênio, quanto mais dirá papel. Então, meu irmão, se papel tem dominado a sua vida, talvez Deus me trouxe lá da Inglaterra só para te falar, por favor, esqueça do dinheiro, porque dinheiro é papel. Repita, dinheiro é papel. É importante, sim, mas dinheiro é papel. E se Deus, Ele provê, a palavra do Senhor fala que Deus, Ele provê o quê? O alimento para os pássaros que saem todos os dias para se alimentar. Quanto mais nós, seus filhos amados, vamos ser deixados de canto? Nunca. Nunca. Então o primeiro passo para estarmos fascinados por Jesus é pensar nele, amém? Lembre-se, o primeiro passo é pensar nele. Vamos falar todo mundo junto, bonitinho. O primeiro passo é pensar nele. Perfeito, parecia um coral de anjos. Vamos lá, Salmos 103, versículo 2. Vai anotando aí, para você lembrar, assim, toda vez que você estiver pensando demasiado e você sentir que Cristo está deixando o seu centro da sua vida, tu vai nas tuas notas e você vai sempre ler esses 3 versículos que eu vou te dar. Vamos lá, Salmos 103, versículo 2. Pausa dramática. Sempre quis falar isso também. Vou esperar mais um pouquinho. Galera da mídia, coitado, eu não avisei nada. Amém. Salmo 103, versículo 2 diz assim. 103, perdão. Minha dicção não deve ser a melhor. 103. Tá chegando. Qual é o primeiro? Ixi, bagunçou tudo. Qual é o primeiro? Pensar nele. Amém. Qual é o segundo? Vamos lá, Salmo 103, verso 2. Bendiga o Senhor a minha alma. Não esqueça nenhuma de suas bênçãos. Quem aqui é abençoado pelo Senhor? Quem aqui já teve uma bênção do Senhor na sua vida? Quem aqui gosta de ser abençoado pelo Senhor? Eu gosto muito. Então, o segundo passo para nós estarmos fascinados por Jesus é lembrar dele. Lembrar daquilo que ele fez. A palavra de Deus diz o quê? Não esqueça nenhuma de suas bênçãos. Não fala, não esqueça algumas. Não esqueça apenas de 10. Não, a palavra de Deus fala, não esqueça nenhuma de suas bênçãos. Quantos aqui são gratos por Jesus? Quantos aqui são gratos por tudo que Ele fez na sua vida? Quantos aqui foram salvos e restaurados pelo Senhor? Nunca se esqueça de onde você veio. Nunca esqueça de onde o Senhor te tirou. Porque a palavra do Senhor diz o quê? Bendiga o Senhor a minha alma. Não esqueça de suas bênçãos. Todos nós passamos por provas. Todos nós passamos por dificuldades. Todos nós passamos por momentos de dor e angústia. E a palavra de Deus nos fala o quê? Que não se esqueça de nenhuma de suas bênçãos. Não se esqueça de todos os momentos que o Senhor veio e mudou o que estava quebrado. Não se esqueça de nenhum dos momentos que o Senhor veio e mudou aquela situação dentro da sua vida. Não se esqueça de nenhum dos momentos quando as suas orações foram ouvidas pelo Senhor. Então o segundo passo para nós estarmos fascinados por Jesus é lembrar. O primeiro passo é pensar nele. O segundo é lembrar dele. Amém? Qual é o segundo passo? Vamos lá. No final eu vou perguntar os 3. Então vai anotando, viu? Porque depois vai ficar... o primeiro é lembrar, o segundo é pensar e vai bagunçar tudo. Então lembre-se, o segundo é lembrar. Salmos 1, versículo 1 e 2. Vamos ler os dois. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Próximo versículo. Ao contrário, sua satisfação está
na lei do Senhor, e nessa lei ele medita dia e... Vamos ler isso mais uma vez, versículo 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Quantos de nós, em momentos de aflição, dentro do nosso quarto, dentro da nossa casa, nós abrimos a palavra do Senhor, e quando você começa a ler a palavra do Senhor, algo dentro de você começa a mudar, algo começa a ser transformado, algo começa a ser limpo. Por quê? Porque a palavra de Deus nos manda meditar. Meditar, meus queridos, é algo que talvez nós, como cristãos, pensamos que nós temos que dar isso para outras religiões que fazem isso muito bem. O budismo, eles são muito bons meditando, muito bons. Em Londres nós temos várias religiões, as igrejas, existem templos que eu nem sei o nome das religiões, em Londres inteiro, e algo que eles fazem muito bem, eles meditam naquilo que eles acreditam. Porque quando você medita naquilo que você acredita, aquilo te traz paz interior. Quanto mais nós se conhecemos o Senhor Jesus Cristo, o Salvador de toda a humanidade, aquele que foi, que é e que há de vir, nós temos que meditar na palavra do Senhor. Quantos aqui amam a palavra do Senhor? Quantos aqui amam ler a palavra do Senhor? E às vezes nós ouvimos essa pergunta e nós falamos: não, eu amo a palavra do Senhor, mas eu não consigo abrir ela porque eu não sou bom de leitura. Quem já ouviu essa desculpa? Eu escuto às vezes. Eu escuto às vezes assim. Eu sou pastor de uma igreja de jovens. Então jovem tem desculpa para tudo. Tudo que você imaginar. No outro dia teve um muito engraçado, chegou para mim e falou assim: Pedro, pastor, tem um problema muito sério. Eu falei: o que foi? Eu falei assim: você está lendo sua Bíblia? Ele falou assim: não, vou te falar por quê. Eu não posso ler a Bíblia. Eu falei: nossa, tá difícil então. Mas por quê? Eu fiquei intrigado, eu falei assim: mas me explica aí, por que você não pode ler a Bíblia? Ele falou assim: então, eu só tenho uma Bíblia e minha Bíblia tem letra muito pequena. Aí eu falei: calma. Domingo ele veio na igreja, o que eu fiz? Letra gigante. Cheguei e dei para ele. Passou uns 2 dias, ele chegou e eu falei: então, tá lendo a Bíblia? Ele falou assim: deixa eu te falar que não dá para ler aquela Bíblia não. Eu falei: uai, por quê? Ele assim: as palavras muito grandes, eu me perco, eu bagunço na minha cabeça. Aí eu falei: não, tá bem. Aí eu falei assim: o que você gosta de fazer? Ele falou assim: no meu tempo livre eu gosto de ficar no telefone, eu fico assim no meu iPad, eu vejo minhas coisinhas, vejo série. Eu falei: beleza, então que tal a gente baixar um aplicativo da Bíblia no seu iPad? Aí ele falou assim: não posso fazer isso não. Eu perguntei: mas por quê? Ele assim: não, o aplicativo da Bíblia pega muita bateria. Aí eu falei: uai. Aí eu falei para ele assim: então, é muito difícil assim, né? Porque o problema é na letra pequena, agora o problema é na letra grande, agora o problema é que vai pegar muita bateria. Aí eu falei assim: mas você realmente já leu a Bíblia? Você ama a palavra de Deus? Ele assim: então, eu já li. Eu falei: me fala o que você já leu. Ele assim: se o meu pastor não me faltará. Eu falei: amém, pelo menos é verdade, Senhor meu pastor não me faltará. Eu falei: você já leu outros versículos? Ele assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho de jeito para que todo mundo não pereça, mas tenha vida eterna. Eu falei: pronto, sabe, 2 coisas muito boas. E a gente começou a conversar e eu comecei a entender que o problema daquele jovem não era a falta de leitura na Bíblia, mas era a falta de amor por Jesus. Por que eu vou te falar isso? Ia ser até difícil de dizer. Quantos aqui são casados? Levante sua mão. Nossa, muita gente casada, glória a Deus, gente. Quantos aqui são solteiros? Levante sua mão. How many of you are single? Lift your hands. Come on, hands up, hands up, hands up. Hands up, papi. Yeah, that's what I like. Só para vocês saberem quem é que é solteiro aí, já vai mapeando. E a fascinação por Jesus é assim, gente. Ele começa desse jeito. Esse jovem, eu achei que ele não amava Jesus. Por quê? Quando a gente está namorando, o namoro, para quem não conhece, é meio que uma mentira, com todo respeito. Mas aqui é meio uma mentira. Eu, particularmente, eu nunca arrotei perto da minha esposa quando a gente estava namorando. Nunca. E a minha esposa nunca fez nada indecente perto de mim. Quando ela comia, gente, eu levava para comer, ela comia a metade do hambúrguer dela e deixava outra metade. Falava: já estou cheia.
Eu falava, ô, meu amor, me dá aqui que eu como. Beleza. Casamos? Rapaz, ela come o hambúrguer dela e ainda pede extra. Fala assim, ó, me dá umas asinhas também. Mas, aí eu fiquei assim, nossa, menina, ela tá com fome, né? Tá animada. E por que isso acontece? Porque quando a gente está namorando, a gente quer proteger o outro do verdadeiro eu. Correto? Correto. É assim que funciona. Geralmente é assim. Você que está namorando, essa pessoa você não conhece ainda. Mas você vai conhecer. Em nome de Jesus, vocês vão casar e vocês vão se conhecer muito bem. Mas é desse jeito que funciona. Você vai conhecendo a pessoa aos poucos. Eu lembro que a minha esposa, gente, eu achava que a minha esposa era um anjo de Deus. Porque eu nunca vi ela indo no banheiro. Quando a gente namora, nunca. Ela nunca teve uma dor de barriga, nada. Eu ficava assim, meu Deus, que menina de Deus. Que genética boa essa menina tem, né? Nossa. Para quê? Na lua de mel, a menina teve uma diarreia, teve uma intoxicação alimentar, não saía do banheiro. Toda hora. Eu assim, nossa, interessante, né? Essa pessoa aí, não foi que eu casei, não. Minha esposa, quando a gente estava namorando, meus irmãos, cada saída era um desfile de moda. Cabelo lindo, maquiagem maravilhosa, coisa mais linda do mundo. A gente está casado há 12 anos. Tem um dia que você acorda com o pé do avesso. Pelo menos lá em casa é assim. E aí o seu cabelo parece que você lutou a noite inteira com o anjo que Jacó estava lutando. Ou então parece ser a Lázaro, ficou na cova durante 3 dias. Porque ela sai do quarto, tudo bem? Tudo bom? Quem é você? Não sei se te conheço. Brincadeiras à parte, minha esposa é lindíssima, eu amo ela demais. Mas é verdade, é assim que funciona. Quando você ama, você tem que falar a verdade, é assim que funciona. E aquele jovem que a gente estava falando, por que eu achava que ele realmente não conhecia Jesus? Porque quando você quer conhecer alguém, você tenta descobrir mais sobre aquela pessoa. A minha esposa, ela me mandava cartinhas de amor. Gente, eu não sou de ler assim cartinhas de amor, mas eu lia e relia e relia e relia as cartas e eu ficava super apaixonado, eu ficava, meu Deus, que menina linda, escrevendo essas palavras tão lindas. Eu ficava conversando com ela de madrugada, na época era MSN. Quem é do MSN aqui? Levanta a mão. Tem uma galera aqui do MSN, né? Eu também era da MSN, gente. Que a galera aqui agora nem sabe o que é. Do MSN, nós ficávamos lá, eu ficava esperando a fotinha dela ficar com a bolinha verde. Eu já mandava uma mensagem na hora. Oi, meu amor, tudo bem? Você tá vendo o que você está fazendo? Ela assim, ai amor, tô aqui vendo TV. E o que você estava fazendo? Eu assim, nossa, você estava me esperando? Não, imagina, estava aqui entediado na minha casa, esperando por você. Mal sabe ela que eu fiquei a tarde toda esperando assim, ó, o momento que ela entrasse para nós conversarmos. Por quê? Porque eu estava fascinado por aquela menina. Eu queria muito, muito, muito que ela um dia se tornasse minha esposa. E da mesma forma acontece quando nós nos tornamos cristãos. Nós vamos para a igreja e no momento que nós chegamos na igreja, nós somos essas pessoas que nós queremos Jesus. Tudo é Jesus, todas as coisas é Jesus. Você vem falar, não sei o que, fulano está doente, você quer pregar, você quer orar. Fulano está com dor de cabeça, vem cá, está curado em nome de Jesus. Generosidade, está precisando de alguma coisa, toma aqui, eu vou te dar. Mas Pedro, o irmão da igreja está andando de a pé, não, vem de carona no meu carro. Por quê? Porque você está tão fascinado por Jesus que nada mais importa. Mas ao passar do tempo, o que acontece é, uma pessoa vem e fala alguma coisinha na sua orelha e você começa a falar, nossa, a igreja não é tão perfeita igual eu achava. Aí outra pessoa vem e faz alguma coisa contra o seu coração e você fala, nossa, aquela pessoa não era o que eu achava. E aos pouquinhos você começa a olhar para os lados e tira os seus olhos da fascinação de quem é Cristo. E você começa a prestar atenção agora em todos os problemas ao seu redor. Esses problemas geralmente, eles existiam quando você chegou, mas você não viu porque você estava fascinado por Jesus. E aí passam os anos, o que acontece? Nós começamos a prestar atenção em tudo, menos em Cristo. E as chaves para nós voltarmos hoje a alinhar quem nós somos com aquilo que Deus é, e nós alinharmos os nossos corações com aquilo com quem Jesus quer que nós alinhemos, nós temos que pensar nele, nós temos que lembrar daquilo que ele fez por nós todos os dias, e nós temos que meditar na sua palavra. E meus irmãos, contra esses 3 pontos não existe receita melhor. E não levante sua mão agora, mas quantos de nós sentimos que nós estamos um pouco afastados de Deus?
E às vezes nós sentimos que isso é uma vergonha falar, é uma vergonha contar que, olha, realmente eu estou fraco na fé, realmente eu não estou sentindo que o Senhor é o meu Deus, o Deus sobre a minha vida, o soberano Deus. Eu realmente não acho que Ele pode fazer, eu realmente não acho que Ele pode curar, eu realmente não amo Ele como eu amava antes. E aí você começa a prestar atenção ao seu redor, ao invés de olhar para Cristo. E a chave para você voltar a olhar para Cristo, meus irmãos, pense nele. Filipenses 4:8. Lembre-se dele. Salmos 103, versículo 1 e 2. E medita nele. Salmos 1, versículo 1. E quando você começar a fazer isso, talvez você vai sentir assim: mas eu sinto que na minha casa, quando eu vou orar, as coisas não vão para frente. Meu querido, eu vou te dar aqui agora um segredo para a sua vida. Está pronto? Está pronto? Amém. Abra sua Bíblia em Salmos 34:1. Salmos 34:1 diz assim: bendirei o Senhor o tempo, os meus lábios sempre o... Quantos de nós durante o nosso dia reclamamos e a gente gosta de reclamar daquilo, e gosta de reclamar do ciclano, e gosta de reclamar da situação que a gente está vivendo, e gosta de reclamar que o Senhor não atendeu o que você queria que Ele atendesse no momento que você queria, porque você sabe muito melhor da sua vida do que Deus. E o Senhor, Ele nos falou o quê? Bendirei o Senhor o tempo, não apenas no meio-dia. Eu bendirei o Senhor o tempo todo, não só durante a noite quando eu vou fazer minha oração de dormir. Eu bendirei o Senhor o tempo todo, não só quando eu venho na igreja e eu estou junto com os meus irmãos. Dos meus lábios sempre vão sair louvores, dos meus lábios sempre vão sair palavras que edifiquem o Senhor, dos meus lábios sempre vão sair palavras que engrandeçam o nome de Deus. E essa é a única forma, meus queridos, que a sua vida e a sua situação vai mudar, quando você mudar a sua reclamação. Falei, amém. Fala assim, amém, Pedro, obrigado por esse segredo que eu nunca soube. Quantos já ouviram isso uma vez? Quantos já leram isso na palavra de Deus? E quantos de nós, infelizmente, ignoramos isso? Algo tão simples. Às vezes nós esperamos que algum pregador muito famoso e muito grande, com uma teologia muito profunda, chegue e te dê uma palavra de 45 minutos muito profunda para te dizer: meu querido, abra sua boca e louve o Senhor. E hoje eu vim aqui para fazer o contrário, para te falar da forma mais simples: que você bendiga o Senhor o tempo todo. Quando você estiver dirigindo para o seu trabalho, quando você estiver arrumando a sua casa, quando você estiver vestindo os seus filhos, quando você estiver trabalhando, quando você estiver na igreja, quando você estiver lavando o seu carro, quando você estiver levando os seus filhos no barquinho, quando você estiver cozinhando coxinha ou feijoada e querer chamar o pastor Pedro, faça tudo e bendiga o Senhor o tempo inteiro, não apenas quando te favorece. E que dos seus lábios sempre saiam louvores. Louvores, nós temos essa ideia que são canções e nós temos que cantar canções. Não, meus irmãos, louvores é aquilo que engrandece o nome de Deus. Quantos aqui sabem louvar ao Senhor sem cantar uma canção? Você sabe? Levanta sua mão, se eu quero ver. Todo mundo sabe. Então nunca mais vai ter problema. Nunca mais vai ter problema na sua vida. Acabou os problemas. E pare de dizer não para você mesmo. Para de dizer, eu não consigo, eu preciso que você... Gente, na minha igreja, aqui isso não acontece, mas na minha igreja, eu tenho que orar às vezes pela mesma pessoa umas 50 vezes, porque a minha oração é mais forte que a dele. E às vezes eu só faço assim, ó: que Deus te abençoe em nome de Jesus. Ó, ele fica, meu Deus, nossa, agora eu senti. Fica, nossa, fire, fogo. Que aí eu sinto que eu estou ungido. E aí eu chego na minha esposa e falo, ó, fogo. E não acontece nada, porque a menina também ora. Meus irmãos, abra sua Bíblia para terminar isso aqui. E eu vou chamar um aluno meu. Salmo 139, 14. Nossa, eu amo o livro de Salmos, né? Só Salmo é a melhor coisa da vida. Se você nunca leu a Bíblia toda, vai ler os Evangelhos e depois vai para os Salmos. E fica lá nos Salmos assim, obrigado Senhor, Salmos é a melhor coisa. 139, 14, exatamente. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são... Digo isso com convicção.
olhe para o seu vizinho e fale assim: você é maravilhoso. Fala: você é especial. Você é admirável. Agora fala assim, ó: eu digo isso com convicção. Irmãos, a palavra de Deus nos diz o quê? Que nós fomos feitos de forma especial e admirável. E as obras de Deus, elas são maravilhosas. Todo dia de manhã acorda no espírito lá de Pablo Marçal, olhe para o seu espelho e fale: eu sou maravilhoso. Eu sou maravilhoso. Fica olhando assim nos olhos e falando: eu sou maravilhoso. Eu sou maravilhoso. Até você acreditar. Eu sou maravilhoso. Diga com isso com convicção: eu sou maravilhoso. Porque a palavra de Deus nos diz que tudo que Ele faz é maravilhoso. Então você nunca mais na sua vida vai falar: eu não sou maravilhoso. Você agora, a partir de agora, eu quero todo mundo falando: eu sou maravilhoso todo dia. Que dos seus lábios sempre saiam louvores, palavras boas, palavras de exaltação ao Senhor. E que você se lembre todos os dias que você é maravilhoso, feito perfeitamente pelas mãos do Pai. Que você pense em Jesus, que você lembre-se dele, que você medite em tudo que Ele confiou a nós, tudo que Ele deixou escrito. E que os seus olhos estejam focados e fixados em Jesus. Feche seus olhos, meus queridos. Eu quero chamar aqui um grupo à frente para nós orarmos. Depois os meus alunos vão dar um testemunho rápido. E a Isa vai fazer uma oração sobre vocês também. Mas eu sinto em meu espírito que alguns de nós sentimos realmente que nós deixamos já de ser fascinados pelo Senhor. Infelizmente a caminhada às vezes ela é muito dura. E você inocentemente, sem entender às vezes da caminhada com Cristo, você pensou que ia ser tudo fácil. E agora você está tão focado em todos os problemas ao seu redor que você se esqueceu que Ele é a única coisa que importa. A única coisa que merece a sua atenção total é Jesus. Muitas coisas merecem a nossa atenção, mas aquilo que merece a nossa atenção total é Jesus Cristo. Deus soberano, Cristo Jesus. Ele merece toda a nossa atenção. Ele merece todos os nossos pensamentos. Ele merece todas as nossas lembranças. Ele merece toda a nossa meditação. Ele merece todos os nossos louvores. E Ele merece que eu entenda que eu sou feito perfeitamente por Ele. Mas se você tem sentido que você é essa pessoa e você está passando essa dor no seu coração, você realmente precisa de voltar a ser fascinado por Jesus, eu quero te convidar aqui na frente, que eu quero orar por você. Você pode ficar de pé, por favor? A banda vai começar a tocar algumas coisas.